Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar alguma coisa sobre o Espírito Santo de Deus, também chamado por Jesus de o Consolador ou Paráclito, o Espírito da Verdade. O Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Triunidade Santa. Ele é uma pessoa espiritual, soberana, das regiões celestiais e faz parte da Triunidade Santa, juntamente com Deus Pai e juntamente com Jesus Cristo. E isso nós discernimos não através de cálculos matemáticos, nem em nenhum laboratório e nem sequer por meio de nenhuma especulação filosófica. Nós chegamos a essa conclusão pela contextualidade bíblica, por todas as revelações de Deus contidas nas Escrituras Sagradas. Então, o que Deus quer que nós tenhamos como concepção de Espírito Santo de Deus é segundo a vontade dele e disposta nas Escrituras Sagradas. Então, qualquer pessoa que comece a especular e a mentir que o Espírito Santo de Deus é uma força magnética, é uma doutrina, é uma codificação, não está apenas enganado, está mentindo mesmo, porque é uma mentira proposital. Porque nas Escrituras Sagradas, a identidade do Espírito Santo é fartamente e facilmente documentada. O Espírito Santo de Deus é coeterno e consubstancial, e também consonante com o Espírito de Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe uma honra maior em um e uma honra menor em outro. Não existe um poder maior de um sobre o outro. Os três são concordantes, consonantes e coesos em sua vontade, em seus propósitos, e fazem parte da Triunidade Santa. O Espírito Santo tem muitas características. Ele pode proporcionar à comunidade cristã, aos homens, às mulheres cristãs e aos líderes, aos missionários, aos evangelistas, diversos dons e diversas características. Ele exerce diversas coisas, não apenas nos dias de hoje, como desde mesmo antes do nascimento de Jesus. O Espírito Santo de Deus conduziu todos aqueles eventos que, no caso, precederam a plenitude dos tempos, onde houve o nascimento de Jesus. Em primeiro lugar, o Espírito Santo concede vida, ele é gerador, ele concede vida, e foi ele que gerou Jesus no ventre de uma virgem. E no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 20, vemos aqui que o anjo fala a José: José, você intenciona deixar Maria, mas não deixe Maria, porque o ente santo que está sendo gerado no ventre dela não foi gerado por homem algum, mas foi gerado pelo Espírito Santo. E diz o texto: e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo, é pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo concede vida. Ele gerou Jesus no ventre de uma virgem. Temos outro exemplo: ele capacita os missionários, os apóstolos, e capacita toda a comunidade cristã no mundo todo, em todas as coisas. O evangelista Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2, nos fala como Jesus capacitou os seus apóstolos. Antes dele subir
aos céus glorificado. Diz o texto: até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então Jesus escolheu os seus apóstolos e eles foram capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Mais tarde, Paulo também foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus, como está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 15 e versículo 17. O Espírito Santo ensina, ele leciona, ele é um mestre. Ele não apenas exerce o poder, como fez Jesus, como ele também ensina, leciona. E no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 12, nós lemos: porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. O homem e a mulher cristão, que são afeitos à palavra de Deus, que têm, portanto, o Espírito Santo, são realmente convertidos. Em qualquer situação, nós temos uma palavra de verdade para dizermos sobre Jesus. E quando nós pregamos, quando nós evangelizamos, não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus disposta nas Escrituras Sagradas e o poder do Espírito Santo que nos conduz. Então, ele nos ensina o que dizer, como também ensina a hora certa e quando não dizer nada. Isso aí é o ensinamento do Espírito Santo de Deus. Um outro exemplo, ele é santo. Isso é muito importante. Esse Espírito não é um espírito humano, não é um espírito humano sabido, não é um espírito humano desencarnado. Por favor, isso já é blasfêmia. Ele é santo, ele é das regiões celestiais. E como eu disse, consubstancial e coeterno com Jesus e com Deus Pai. Ele é santo e nenhuma palavra ou pensamento ruim pode ser direcionado a ele, corrompendo a sua identidade, corrompendo a sua essência e a sua vontade e a sua missão. No Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 29, o próprio Jesus diz: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. É bom que as pessoas sigam essa advertência. Se alguém alega uma disposição contrária, baseado em ponto de vista doutrinário, é bom esquecer esse ponto de vista doutrinário. Muito bem. O Espírito Santo de Deus conduz. Ele diz se você deve ir nessa direção ou não deve ir nessa direção. Ele dá a devida condução. E no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1, diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Foi levado ao deserto para ser tentado, para ser experimentado. E Jesus tinha o seu espírito, mas ele estava, no caso, em semelhança de figura humana, como está em Filipenses e como está em Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Ele estava, no caso, humilhado em semelhança de figura humana e estava à disposição da vontade do Espírito Santo de Deus, tendo sido, então, conduzido ao deserto. Outro exemplo, o Espírito Santo de Deus direciona. Ele direciona, ele não apenas conduz, mas ele direciona. Aí sim, ele determina se você deve ir para cá ou deve ir para lá. Os homens de Deus são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Conduzidos, melhor dizendo, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E nós temos aqui um belo exemplo
na segunda viagem do apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6. Quando Paulo e Silas são direcionados em uma outra direção, em um outro sentido, contrário ao que Paulo pretendia. Paulo pretendia subir para o norte. Ele se aproximando de Antioquia da Pisídia, ele pretendia pregar pela Ásia, em direção a Bitínia e Ponto, que é a parte litoral do Mar Negro. Mas o Espírito Santo disse: não, você não vai para aí não, você vai para onde eu quero. E direcionou Paulo e Silas para Troade, para eles pularem para o outro lado e irem até Filipos, até a Macedônia. Diz o texto: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quer dizer, Paulo foi impedido de ir em direção norte, mas foi impelido pela vontade do Espírito Santo e direcionado para a região leste, em direção à região oeste, em região de Troade, onde ele teve a visão do homem macedônio. O Espírito Santo concede o dom de profecia, o dom profético. É o Espírito Santo que dá realmente o dom da verdadeira profecia, da profecia autêntica, do homem falando segundo a vontade de Jesus, do Espírito Santo ou de Deus Pai. O dom profético é dado pelo Espírito Santo de Deus. Porque há muitos falsos profetas nesse mundo, sempre houve. O nosso amigo Pedrão, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, ele diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo inspira o dom profético. Os homens que falam pela vontade de Deus não falam por vontade própria. Pela vontade própria, falam de acordo com a palavra revelada. Mas há coisas que são ditas de maneira mais enfática, mais sábia, mais contundente pelo Espírito Santo de Deus. E os profetas, no caso antigos, eles foram conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. O dom profético, então. O Espírito Santo de Deus regenera, reestrutura. Nós podemos utilizar aí aquela palavra palingenesia, que aparece 2 vezes no Novo Testamento, e aqui na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, versículo 5, aparece com o seu verdadeiro sentido: reestruturação, regeneração moral e espiritual do homem ou da mulher que são convertidos pela obra redentora de Jesus. Diz o apóstolo: não pelas obras de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo regenera, reestrutura, renova o homem. Não se trata de um condicionamento ou de uma maquiagem. Se trata de uma regeneração, no sentido de uma reestruturação profunda do seu ser, da sua intimidade com Deus, da sua estrutura e da sua capacidade moral e espiritual. Não é maquiagem, não é condicionamento, é reestruturação, ou palingenesia, no verdadeiro sentido que a palavra tem. Então, ele regenera. E por último lugar, ele é soberano. Ele é o soberano absoluto
como espírito quando ele está conduzindo o homem ou a mulher cristão. Então, progressivamente, após nós recebermos o Espírito Santo de Deus na nossa verdadeira conversão, ele progressivamente vai se apoderando de nosso ser. Nós, homens e mulheres cristãos. Sejamos líderes ou não, sejamos evangelistas ou não, ele progressivamente, pela palavra, pela santificação do homem, pela oração, ele vai tomando conta de todas as nossas decisões e vai nos conduzindo na vida espiritual. Paulo afirma isso em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Quando diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quer dizer, a partir do momento de uma verdadeira conversão, quando há conversão e uma constante consagração, através da santificação, da oração e do estudo da palavra, nós não perdemos a nossa identidade, não perdemos o nosso discernimento, não perdemos o nosso livre-arbítrio, mas progressivamente nós começamos a agir, falar e decidir conforme o poder do Espírito Santo em nós. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é ser cada vez mais conduzido pela vontade do Espírito Santo de Deus e não pelas nossas vontades, ainda mais pelas nossas emoções. Então, ele é soberano. Em nós, homens e mulheres cristãos, o Espírito Santo de Deus, ele é soberano. Se ele encontra dificuldades, é porque nos falta oração, nos falta santificação, nos falta entendimento da palavra de Deus. Então nós vimos assim uns poucos exemplos. Se você acha que foram muitos, é muito pouco. Tem muitos exemplos mais, bastante bonitos, mas nós vimos que ele concede a vida, ele capacita, ele ensina, ele é santo e precisamos lidar com a sua palavra, com o seu nome, com todo o cuidado. Ele direciona, ele concede o dom profético, ele regenera e ele é soberano em nossas vidas. Que Deus abençoe você em nome de Jesus, que isso seja útil para nós pensarmos melhor como age o Espírito Santo de Deus, quem ele é e principalmente quem ele não é, porque há muitas pessoas deturpando a essência do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.